já louvei. Morra aí. Morra aí é oportunidade. Logo após a irmã Mariane também, a irmã Socorro. Pastor, meus amados irmãos, é um prazer mais uma vez estar aqui juntos para adorarmos o nome do Senhor Jesus. Quero pedir a licença a vocês para usar a minha Bíblia digital, porque a minha em papel está ruim. A letra. Deus abençoe, meus amados irmãos. É um livro muito conhecido que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre a fé. Nós estamos aqui pela fé. Se não fosse pela fé, não teríamos como crer em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé, porque o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, ele é como o vento, ele é como o oxigênio. Nós não vemos ele com os nossos olhos humanos, mas a gente sente ele, sente a presença de Deus. Amém? Então, no livro de Hebreus capítulo 11, fala sobre a fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. O versículo 2 diz, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora há muitos estejam mortos, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu, sem ver a morte. Ele desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. No versículo 6, que é também muito conhecido, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim uma nação inteira veio desse homem velho e sem vigor, uma nação numerosa, como as estrelas do céu e incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé, e embora não tenham recebido todas as coisas que lhes foram prometidas, as avistaram de longe, e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Então, meus amados irmãos, como eu falei no início, nós estamos aqui pela fé. A fé é você crer em algo sem ver. Você crer em quem você vê é muito fácil. Nós temos que crer no Deus, o Todo-Poderoso, aquele que a gente não pode ver com nossos olhos humanos, mas a gente sente a presença dele. Eu já tive vários acidentes automobilísticos. Ultimamente 2 de moto e tive também um de carro que foi praticamente fatal, né? Que foi em 2015. Eu estava num carro, né? Na rua do Planalto Uruguai, na rua da Caixa d'Água. E quando eu já estava dobrando na rua lá do Bar do Clóvis, né? A barra da direção quebrou ao meio. E aí veio aquele desespero. A barra da direção quebrou ao meio. Aí lá tinha umas árvores no meio da pista. O carro, ele ficou na árvore, preso nas árvores. E nessa época eu estava com minha filha de 3 anos de idade. E aí a minha vista escureceu, não vi nada, estava tudo escuro. As 2 rodas da frente sacaram fora. E eu procurava a minha filha de um lado para o outro e não via ela, ela também sacou fora. Do outro lado da pista. E o carro ele tinha 2 portas e estavam travadas, estava até com o ar-condicionado ligado, né? Estava bem travado, não tinha como abrir as portas nem os vidros. E de repente a minha filha foi arremessada e eu olhava para um lado e para o outro desesperado. Neste dia eu estava vindo
de um culto que teve lá na Assembleia de Deus, lá no bairro São Cristóvão. E aí eu fiquei olhando para um lado para o outro e disse, meu Deus, quando a minha filha nasceu, quando ela era prematura, de 7 para 8 meses, ela foi desenganada por 4 médicos e pela fé eu orei na maternidade de Dona Virgínia Rosa, na incubadora, ela ficou incubada, ela ficou desenganada e eu fiquei orando, pedindo a Deus que salvasse ela, mas que ele fizesse a vontade dele, porque a minha vontade é que a minha filha fosse salva, mas que se a vontade de Deus fosse levar minha filha, eu aceitaria, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. E Deus a curou. Ficou 10 dias na UTI de Alto Risco e Deus a curou. E 3 anos e alguns meses depois, nós fomos acometidos deste grave acidente. E aí eu perguntei, meu Deus, por que aconteceu novamente isso? A minha filha, eu não estou vendo ela. Permita que eu veja pelo menos a última vez para eu dar um abraço nela e dizer que eu a amo. E aí eu procurava a irmã Marilene e nada. E aí eu preso nas ferragens, nessa época eu estava com provavelmente uns 115 a 120 quilogramas de peso. Eu preso nas ferragens, todo cheio de aqueles estilhaços de vidro, né, no meu rosto, e com fortes dores na cabeça, porque o teto do carro, irmão sobrinho, ele rachou na minha cabeça. E há anos, desde quando eu era criança, que eu tinha fortes dores na cabeça, principalmente quando eu fazia cálculo de matemática e de física. Minha cabeça doía muito, era como se fosse um tumor. E nesse dia do acidente, quando o teto rachou, ele amassou na minha cabeça, eu não senti mais dores na minha cabeça, eu fui curado desta dor na cabeça, que talvez fosse um câncer. E aí quando eu disse, meu Deus, eu quero ver minha filha pela última vez, permita-me. Eu ouvi uma voz angelical de uma linda criança dizendo, ô Jesus, socorro, salve meu pai e me salva, por favor. 3 vezes ela repetiu. Quando ela falou essas 3 vezes, o vidro do carro, da janela, né, se quebrou. Aí a janela ficou toda aberta para mim, eu com 115 quilos, não sei como foi que eu passei no espaço desse aqui, irmão Ivan. Só o milagre de Deus, eu passei na janela e fui arremessado do lado da minha filha. Ela estava no meio fio, com a mãozinha aqui, entre o olho e a cabeça aqui, segurando aqui para se proteger. E aí ela me abraçou, toda ensanguentada, eu estava todo de branco, com a camisa social branca, o sangue foi todo para minha camisa, né? E ela dizia, ô papai, eu te amo até o céu, eu te amo até o céu, eu te amo até o céu. Ela toda ensanguentada, aqui tinha um buraco enorme na cabeça dela. E quando eu trisquei aqui, eu fiquei desesperado, esse meu braço aqui entrava na cabeça dela. E aí eu peguei ela nos meus braços, e de repente o carro começou ele estava com as rodas para cima, ele desvirou e foi caindo na nossa direção, o nosso sobrinho. E aí, eu sem enxergar nada, eu abracei ela, eu fui caminhando assim, do outro lado da pista do Planalto do Bairro, da Barra do Clóvis, do outro lado da pista. Graças a Deus, nessa hora, por volta de 22 horas e 30 minutos, era uma sexta-feira, não tinha carro na hora passando em moto. Eu atravessei a pista, com minha filha toda ensanguentada e o sangue todo na minha roupa. E aí chegou um irmão da Igreja Batista no Abis e ele disse, irmão, você está bem? Aí eu falei assim, eu estou, meu irmão, eu estou bem. Graças a Deus, mas minha filha está morrendo. Eu senti ela morrendo. Ela está morrendo, inclusive, esse meu braço aqui, ele cabe dentro da cabeça da minha filha, porque abriu um buraco entre a cabeça e o olho. Me ajuda, por favor. E aí ele disse, meu irmão, eu moro do outro lado da pista, eu vou pegar aqui meu carro. Eu digo, não, irmãozinho, leve minha na sua moto, não dá tempo não, minha filha vai morrer, ela está morrendo, ela está morrendo. Aí ele colocou a gente na moto, levou lá, na Praça do Satélite, onde meu irmão mora, meu irmão colocou dentro do carro, e aí a gente foi para a Unimed, que era o antigo Samil, né? Para a glória do Senhor Jesus, lá já estava tudo preparado. Já tinha um médico cirurgião, pediatra, tinha tudo enquanto, já na porta do hospital, como se já estivesse esperando nós. E aí foram querer me socorrer, querer fazer cirurgia em mim. Eu digo, não, doutor, eu estou bem, eu quero que você salve, o senhor salve a minha filha, que ela está morrendo. Aí eles colocaram minha filha imediatamente lá para fazer os exames, tomografia. E aí saíram muito sangue. E aí ele olhou para mim e disse, pai, é o seguinte, a sua filha está com um buraco enorme entre a cabeça e o olho, não tem como a gente fazer a cirurgia com anestesia. O que o senhor escolhe? A gente fazer a cirurgia sem anestesia, correndo o risco dela não suportar a dor, ou a gente só estancar o sangue, a gente limpar o sangue, mas correndo o risco de ficar com água de sangue na cabeça, no cérebro? Eu digo, doutor, o mesmo Deus que salvou minha filha há 3 anos atrás, é o mesmo Deus de hoje. Eu creio que se for da vontade dele, vai salvar minha filha novamente. Vai fazer a cirurgia sem anestesia. E para a glória de São Jesus, eles bateram lá a tomografia, e aí não deram logo o resultado, né? Aí fizeram a cirurgia sem anestesia, eu todo tempo do lado dela. E aí quando já estava no final de eles costurarem a minha filha, eu estava para desmaiar, eu estava ficando assim, ó, vermelhado, verde. Aí ele disse, não pai, melhor você sair, porque você não vai aguentar não. Eu digo, não, eu só saio daqui com minha filha. E aí, graças a Deus, eu vi a última laçada do nó, ele costurando. E aí ele disse, pai, respire bem que sua filha está ótima, está fora do perigo, agora vamos olhar os exames dela. Olharam a tomografia,
teve nada, não deixou nenhuma sequela. Eles pediram para eu ficar entre meia-noite às 6 horas da manhã, colocando a minha filha acordada, conversando com ela para ela não dormir e ela não podia beber água nem um litro. E aí ela ficou até 6 horas da manhã, quando foi 6 horas, recebeu alta médica, me deram um laudo médico, confirmando lá o acidente, que não foi culpa minha, foi um acidente, e que ela estava bem, e que ela foi socorrida pelo pai, e que clinicamente e neurologicamente ela estava bem. Então foi uma cura divina. Então o nosso Deus é um Deus de milagres. A fé para acontecer, nós temos que ter fé sem duvidar. Tem pessoas que dizem que tem fé, que acreditam em Deus, mas duvida. Vão procurar, na maioria das vezes, ajuda ao homem. Não é pecado você procurar ajuda ao homem. Mas nós temos um Deus que tudo pode. A palavra de Deus diz que ao homem é impossível, mas para Deus tudo é possível ao que crê. Então tem coisas que somente pertencem a Deus. Eu estou numa luta terrível pela guarda da minha filha, que é uma coisa que só Deus pode resolver. Eu não posso mais resolver, os advogados não podem mais resolver. Então eu entreguei nas mãos de Deus. Então que seja a vontade, seja feita a vontade de Deus. Então, meus amados irmãos, se vocês têm alguma causa na justiça, alguma causa de doença, creia somente no Senhor Jesus. E se a cura não vier, adore a Deus do mesmo jeito. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Eu agradeço por essa rica oportunidade e perdoe-me por me prolongar, porque é uma das oportunidades que eu estou tendo para dar esse testemunho. Amém? Obrigado. Glória a Deus. E hoje ela está com 14 anos, meu amado pastor José Sobrinho, e linda e maravilhosa. Não é que é minha filha não, mas ela é linda, maravilhosa e inteligente. Obrigado, meu garoto. Aí você quer me deixar eu feliz demais. Eu vi. Parece ter 14 anos, não? Parece ter 20, né?